dos céus nessa noite. Esqueça, meu amado, de músicas conhecidas. Esqueça. Esqueça disso. Esqueça. Cristo é o centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Isaías declarava com o espírito profético que ele era o centro, que ele era o cordeiro que havia de morrer e que seria imolado. E quando Jesus chega no templo, ele abre o livro e diz: eis aqui que está escrito no livro ao meu respeito. Por isso trazemos a eternidade à terra essa tarde, através de palavras proféticas. Através de palavras proféticas, eu te convido a declarar que ele é o centro de tudo que há. Deixe fluir o Espírito essa tarde. Cristo é o centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro.
Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E agora, enquanto eu estava ministrando, o Espírito me diz algo muito interessante. Ele diz: diga que eu vou alimentar para que ele ande mais uma temporada. E ele me lembra como se fosse Elias correndo e se escondendo, e o Senhor dando alimento e dizendo: se prepara, come, porque você vai andar mais uma boa temporada com o alimento que eu vou te dar. Eu não sei como você está, sinceramente, mas Ele diz que Ele é o alimento para nós. Ele é o nosso alimento. Que essa tarde você se alimente dessa vida dele, e essa vida dele te fortaleça para você andar, porque não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar.
Deus, não tem problema não. Pode dizer, glória a Deus, aleluia. Jesus, senta aí, faz um som pra gente. Sabe, gente, para mim é uma honra poder estar aqui nessa igreja, porque essa igreja é uma igreja adoradora. Essa igreja é uma igreja adoradora. E é muito interessante porque esse conceito de adoração é uma palavra muito pertinente falar isso, porque o maior conceito de adoração que a gente vê na Bíblia falado através de Jesus, ele falou para uma prostituta, uma mulher que teve 5 maridos. Os discípulos não falaram sobre adoração. Jesus não falou com ninguém, a não ser com essa mulher praticamente de adoração. E aí quando a gente fala de adoração, a gente precisa entender algumas coisas, alguns conceitos, e caminharmos sobre esses conceitos. Por quê? Porque tudo que a gente entende define o nosso caminho. Eu tinha um carro, um Siena, e a luz dele não era muito boa. Então para eu dirigir à noite era terrível. E aquilo eu ficava inseguro, porque não havia luz para esse caminho. E o nosso Senhor fala que Ele é a luz. Então quando se tem uma luz, você sabe para onde está indo. E quando se sabe para onde está indo, você vai sem medo. Então hoje, quando a gente fala disso, o entender o caminho, a gente precisa não só simplesmente vir à igreja e conhecer. E não digo que a gente vai entender tudo de Deus, porque a gente nunca vai entender tudo. Mas pelo menos essa luz vai dizendo: filho, continua andando, porque lá na frente você vai entender por que eu estou fazendo isso agora. É muito interessante falar isso agora, dessa forma assim, porque a minha família está passando por algo assim meio perturbador da parte do meu pai, porque alguns primos, um casal de primo meu, tem uma menininha, uma gracinha de 8 anos mais ou menos. Ele mandou um WhatsApp e falou assim: Cris, ora aí, cara. O cara é crente. Ele falou: cara, ora aí que, mano, a Esther apareceu algo duro na barriga dela. A gente começou a apertar, ela sentia dor. E eles voltaram de umas férias, fazia uma semana, estavam curtindo e tirando foto com a filha. E ontem ele mandou um WhatsApp e falou: Cris, ora aí, cara, porque é câncer. E aí você começa a se perguntar algo. Se nós não temos clareza e entendimento de onde a gente está indo, o que vai acontecer numa hora dessa? O que acontece num momento desse? Ele falou assim, a única palavra que ele falou: Cris, fiquei sem chão. Eu falei: cara, então eu vou te dizer que o Senhor vai te carregar para você voar agora. Só que aquilo que eu ministrei ontem, muitas vezes é uma marca, mas para ele está sendo na vida. Então, quando a gente fala isso, de falar que a gente anda com Jesus, a gente precisa começar a entender algumas coisas. E eu vou falar vários versículos, se você quiser anotar, abrir a Bíblia, mas sinceramente, vou te falar um negócio: não se detenha a Bíblia hoje à tarde. Porque talvez no momento que você está folheando, a tua mente está em outro lugar e você vai perder uma palavra. E você precisa de uma palavra essa tarde, uma palavra só. Uma palavra. Pedro disse: Senhor, lança a palavra. E Jesus falou: vem, Pedro. Pedrão começou a andar em cima da água, cara. Só que de repente as ondas começaram a bater e ele começou a perder o foco que era Cristo. E quando se perde o foco que é Cristo, quando se perde o foco, cara, você começa a olhar para várias coisas. Quando a gente perde o foco, a gente começa a olhar para muitas coisas. E o nosso único foco é Cristo. Nosso único foco é Cristo. O pastor falou antes: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele faz? Prossigo. Quem é o nosso alvo? Ele está lá na frente, cara. Eu corro para ele. Essa luz está me guiando para ele. Essa luz. E aqui Jesus fala em João 13:12: depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu tenho feito? Vem comigo nessa história. Olha que doideira. Ele pegou 12 homens que estavam com ele, e aquilo que o pastor falou sobre o servo,
E ele se prostrou na frente deles e começou a lavar os pés deles. E a única coisa que Jesus fez naquele momento, a não ser repreender Pedro e dizer: ó Pedro, fica quieto aí, que senão daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo isso. No final de tudo, ele chamou, olhou para os caras, olhou para o olho deles e falou assim: vocês entendem o que eu tenho feito? E essa palavra, assim, se entende, me chacoalha. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está indo na onda sem entender o que ele está fazendo. E o problema qual é de ir na onda? Porque talvez nessa onda, a onda vem te dar um caldo e você se perde para onde está indo. E você não sabe mais para que lado ir. Agora, cristão que sabe, que está olhando para o alvo e entende o que está fazendo dentro da igreja, sabe o que acontece, vai bater e você vai estar se arrastando. Você vai dizer: eu vou para cá, é para cá que eu vou. Eu tenho um pavor de banana boat, nunca vale esse negócio, cara. Se alguém tem um banana boat, vende esse negócio, cara. Lá em Bombinhas, a água não tem uma marezinha, uma marolinha, nada. Cara, vamos lá. Eu falei: cara, não gosto disso. Não, vamos lá. Eu falei: não, a água me dá alergia. Não, tô brincando, tomo banho, pastor. Tomo banho. Aí vamos lá, eu fui no tal do banana boat, cara. E fui lá pro meião, eu tava, beleza, colete salva-vida e tal. De repente, minha priminha menor estava caindo do banana, o cara virou e eu empurrei ela para cima e eu fui para baixo do banana. Só quando eu fui, eu já fui respirando. E quando eu caí, o banana virou em cima de mim. E aquele colete me empurrava para cima e o banana me empurrava para baixo. E naquela hora, cara, você começa a ver aquelas bolhas, aquele negócio e tenta procurar algo mais claro. E eu não conseguia parar de pensar o negócio, eu preciso respirar. E eu comecei a tomar água. E de repente eu comecei a puxar para um lado. Só que a parte de baixo do banana ele é áspero. E aí estava pegando no meu salva-vidas e estava me segurando, eu não conseguia sair do lugar. E depois que fazia, eu acho que uns 30 segundos que eu estava lá embaixo tomando água, eu tentei mais uma vez e de repente quando eu consegui ver a parte mais clara, a luz me guiou. Eu falei: cara, é para cá que eu vou. Só que quando eu fui para a parte mais clara, o banana estava me procurando, ele virou, e pro lado que ele virou eu fiquei mirado. E aquele treco é comprido, tem uns 5 metros, eu comecei a nadar embaixo daquilo, e eu fiquei uns 50 segundos embaixo. Eu sei que quando eu saí assim, eu tentei respirar, só que o que acontecia? Eu estava fora da água, mas eu não conseguia respirar, e a minha mente falava assim: eu não consigo mais respirar. Só que de repente, assim, sabe quando o Espírito fala assim: ei, calma, respira. E eu olhei e falei: eu estou fora d'água. E eu falei: sobe. A única coisa que me salvou foi a luz. E eu segui essa luz. A luz me disse: vai para cá. Porque se eu tivesse seguido o meu desespero, eu tinha me batido, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Só que a luz me guiou. E quando a luz nos guia, ela vai dizer: ei filho, continua andando por aqui. Mas o que está acontecendo? Continua andando por aqui, que é o lugar que eu tenho para você sair. Por isso que quando a gente entende, o entendimento ele me dá direção na vida espiritual. Ter o conhecimento não vai mudar a vida, porque a gente vê muita gente que fala bem. O Felipe conhece, o pastor conhece. Muita gente fala bem, fala da Bíblia. Muita gente que conhece a Bíblia. O problema não é conhecer a Bíblia. O problema é você entender esse Deus. Entender. E quando a gente começa a falar disso, é muito interessante, porque a adoração, o que é um altar de adoração? A gente pode falar assim: ô Felipe, vamos fazer um altar de adoração ali no meio da praça. Vamos lá adorar, ficar 6 horas cantando lá. Então, um altar de adoração a gente já denota a música, né? Só que a gente começa a pensar em qual foi a maior adoração que teve nessa terra. Alguém lembra? Alguém pode dar um chute aí? Qual foi? Fala aí, fala alto. Fala. Jesus. Qual foi o maior altar de adoração dessa terra? Jesus. Oi, você não está me vendo, né? Você está com a perna quebrada? Depois a gente vai orar para a sua perna e ela vai direitar, tá? Deixa eu vir mais para cá só para você não ficar torto. E aí a gente entende uma coisa: quais foram as músicas que Jesus cantou naquela cruz? Quais foram? Nenhuma. Jesus não cantou nenhuma música, mas o céu olhava e falava: uau, é essa adoração, é essa adoração, é essa adoração que eu quero, é esse tipo de adoração que eu quero. Então quando a gente pergunta
que é, define a adoração que é cantar. Mas se Jesus não cantou e foi uma adoração, então a gente tem que começar a pesar algumas coisas, começar a entender que a adoração não tem nada a ver com música, simplesmente com um grupo de louvor. A adoração tem a ver com uma coisa. A adoração tem a ver com entender o que o Senhor deseja que eu faça. Amém. A adoração tem a ver com uma coisa: o que tu queres que eu faça? Se você quiser anotar versículos, depois eu posso passar até essa ministração para vocês, não tem problema. Eu passo para a galera, filho. Depois eu passo para ti, você passa para a galera, tá? Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, para lá não tornam, mas antes regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sairá da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes dará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. A palavra de Deus, ela tem um propósito. E a adoração que nós fizemos hoje à tarde aqui não é simplesmente uma adoração para a gente ficar tocando. A adoração que a gente quer fazer e que a gente precisa entender é uma adoração que vai além de música, que vai entender o que o céu está falando e vai se mover no que o céu está falando. Essa adoração tem a ver com uma manifestação profética do que o céu está falando. Essa adoração profética tem a ver com o que a igreja foi feita para fazer. Essa é a adoração e a intercessão que nós precisamos entender que precisamos fazer. Então, vamos entender um pouquinho mais do que é o espírito profético. Eu tenho um pouco de receio de falar nisso, sabe por quê? Porque há tanto profetário por aí. Misericórdia, eu tenho receio, tenho medo de falar nisso, sabe? Mas eu não estou falando aqui, cara, você sabe demais. Não, isso a gente tem aprendido, tem vivido e conhecido algumas pessoas. E foi algo que eu não contei essa manhã, que foi acho que a maior experiência que a gente teve na África. Sabe qual foi? Um dia nós estávamos fazendo um altar de adoração, um sábado como esse, 9 horas da noite na África, e adorando a Deus e tal. E o que acontecia? As pessoas paravam, eles não entendiam o que a gente estava falando. Olha que loucura. Eles não entendiam o que a gente estava falando. A gente começava a falar de Jesus, os caras paravam, se ajoelhavam e nós, então vamos orar por eles, pronto. E sabe o que é louco? A gente começou a cantar e fluir canções. E eu cheguei na África, fiquei 2 dias em casa. Terceiro dia eu fui para o Chile. No Chile, numa conferência de adoração, de um pessoal incrível. Quando ele estiver por aqui em São Paulo, pastor, o senhor tem que trazer esses caras aqui. Os caras com um coração gigante que não passa na porta. Eles também são muito gigantes, com babá violento. Quando chegamos nesse lugar, a gente teve uma notícia um pouco estranha. O filho desse pastor, com 4 meses, foi diagnosticado com câncer, leucemia. E aí foi para o hospital, UTI. Isso 1 semana antes da conferência. E ele poderia ter parado a conferência, poderia ter dito: não, chega, deixa eu cuidar da minha família e tal. E esse pastor estava lá ministrando. E sabe o mais incrível? Ele estava ministrando, falando Deus de milagres. E a gente olhando, falando: meu Deus, cara, o que é esse cara? O cara falando de um Deus de milagre, o filho dele na UTI. E aí, no primeiro dia, quando a gente chegou, fomos para adoração assim. Depois levaram a gente para uma casa. E nessa casa, um rapaz simples, mas simples demais. O carro dele, cara, não sei como é que andava. Batia as portas devagar para não cair, não sei. Mas cara, que cara incrível. E eu comecei a falar, ele falou: fala de como foi a experiência na África. Eu falei: peraí, deixa eu te mostrar um vídeo. Quando ele viu o vídeo, ele ficou olhando e falou assim: quando foi isso? Eu falei: foi sábado passado. Ele falou: que horas? Eu falei: foi 9 horas da noite lá. Ele falou: quantas horas são de diferença daqui? Eu falei: eu acho que umas 5. Ele começou a chorar. Eu falei: o que foi, cara? Ele pegou o celular dele e me mostrou um vídeo: olha isso. Eu falei: o que é isso? Ele falou: sábado à tarde, às 5 horas da tarde, nós estávamos na igreja adorando ao Senhor, e chegou uma intercessora e colocou a mão sobre a bandeira da África e sobre o lugar que vocês estavam, que era Benin. E eu comecei a fazer nas percussões, comecei a fazer algumas músicas, comecei a fazer adoração. E o pastor chamou a moça que adorava e olha a música que ela estava cantando. Quando ele
me mostra na mesma música que a gente estava ministrando a 8.000 quilômetros de lá, os caras estavam intercedendo por nós. Cara, eu me arrepio e o cara, falei, cara, que loucura que é essa? A gente começou a se abraçar na mesa e chorar. Um chileno maluco abraçado com outro brasileiro louco, chorando na mesa sem entender nada. Eu falei, o que é isso, cara? Como pode isso? E aí a gente já viu que alguma coisa tinha ligado no espírito. Eu falei, que loucura é essa? E sabe o que foi mais alucinante ainda? Que a gente chegou à noite, no último dia dessa conferência, isso tem na internet. E chegou um pastor e falou assim: hoje eu não vou pregar, hoje eu estou aqui como um profeta de Deus. Só que aquele ambiente já estava um ambiente carregado da graça, assim, violento, assim, violento. E esse pastor falou assim: eu vim aqui falar sobre Abraão. Abraão tinha um filho, para o Senhor ele tinha um filho, e Deus falou: entrega o seu filho para mim. E ele disse assim: fiquem aqui, eu vou com ele, mas eu vou voltar. E ele disse que naquele momento em que ele subia o monte, ele gritava dentro do seu coração: volta, Isaac, volta, Isaac. Cara, é que para mim isso é uma vida, não é só uma marca. Cara, e aquele pastor começou a declarar isso: volta, Isaac. E de repente uma mulher começou a gritar lá atrás: volta, Isaac. E outra pessoa lá atrás: volta, Isaac. E outro aqui: volta, Isaac. De repente a igreja inteira: volta, Isaac. Naquele momento o WhatsApp do pastor toca e diz assim: o nosso filho está voltando para casa. Eu falo: cara, o que é isso? O que é isso, gente? Essa é a igreja que o Senhor deseja que nós possamos nos mover. A igreja que vê não com os olhos naturais, mas vê com aquilo que o céu tem dito. Nesse mesmo espírito que funciona em Isaías 53, olha o que ele fala: porque foi subindo como um renovo perante a ele, como uma raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura. De quem ele estava falando? Anos e anos antes ele teve uma visão do céu, o céu mostrou para ele, e ele anunciou para toda a terra e disse: ei, vai se levantar um que vai remir toda a terra. E ele diz: não tinha beleza nem formosura, porém o salmo diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. As pessoas não viam beleza natural nele, mas o céu via a beleza da sua santidade e dizia: ah, meu filho, é isso que eu busco nessa terra. Isso é o espírito profético que tem que estar na igreja do Senhor. Amém. E aí diz assim: não havia beleza nem formosura. Nós olhando para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O espírito profético faz algo, ele traz o desenho do céu para a terra. Isaías está dizendo: ei, no céu já aconteceu isso, e na terra nós estamos anunciando isso. Por isso, moça, eu não sei o que aconteceu na sua perna não, mas no céu você já está curada. Você entendeu? No céu você já está curada. Nós estamos declarando isso aqui na terra agora. Esse é o espírito profético. Não é a gente que está falando, mas é o espírito profético. É dessa forma. E a gente começa a entender dessa forma e andar dessa forma. O que é o espírito profético? É trazer o desenho que já está feito no céu, trazer ele e fazer ele exatamente como ele tem que ser na terra. E a gente começa a entender isso porque lá em Hebreus está dito assim: como foi entregue a Moisés lá no monte para que ele fizesse o tabernáculo, e depois que ele fez o tabernáculo, não foi no início do tabernáculo, não foi na metade, mas foi no final, quando ele fez tudo da forma, o Senhor falou: faça dessa forma, faça dessa forma, faça dessa forma. Mesmo sendo figura, um tipo e figura de Cristo, quando é feito da forma exata, o que aconteceu? A glória do Senhor se manifestou naquele lugar.
Deus precisava que alguém ouvisse o céu e manifestasse da forma exata como o Senhor queria na terra, para que a glória dele habitasse ali. Isso é um espírito profético. Noé, você imagina Noé no meio dos pagãos, um bando de louco olhando para ele e falando assim: você está louco, cara? Você imagina, a gente não consegue às vezes aguentar um mês, duas semanas. Você imagina quando chegou o 10º ano de Noé fazendo aquela arca, cara? Você imagina o que era esse cara crendo? Gente, pensa comigo, cara. Quantas vezes nós não aguentamos? Não sei. E aí você vê Noé. A Bíblia diz que ele divinamente foi alertado: faça. E esse cara ouviu o que o céu estava falando, e esse cara começou a andar e fazer exatamente como o céu queria que ele fizesse. E quando ele fez, a Bíblia diz que os animais foram colocados e a porta foi fechada por Deus. Fechou a porta, ninguém mais. Olha o que é o espírito profético: é uma palavra do céu vinda para que se cumpra na terra. Então a gente precisa entender isso, amém? Amém. E olha só o conceito de fé que nós temos, Hebreus 11:6. Esse é o conceito de fé que nós temos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém? Vocês estão aí, gente? Amém? Essa palavra fé vem de uma palavra chamada emuna. Diga emuna. Eu não sei como é que se escreve no hebraico, é uma coisa muito louca. Com H, com pai. Então, emuna, ou emuná. E essa palavra emuná quer dizer uma coisa: obediência com expectativa do que vai acontecer. Obediência com expectativa do que vai acontecer. Quando se fala em fé, é emuna, obediência com expectativa do que vai acontecer. E a gente começa a pensar uma coisa: o que é então fé? Eu escuto, obedeço com fé. Eu escuto e assim obedeço com fé. Aí a gente pode trazer isso e entender uma coisa: fé não tem a ver com o que eu acredito, mas tem a ver com o que Deus falou. Porque muitas vezes a gente acredita em muita coisa, mas será que Deus falou? Fé tem a ver com uma coisa: eu ouço e acredito e obedeço. E aí a gente começa a pensar uma coisa: que Deus só é responsável para trazer à existência aquilo que Ele deseja e o que Ele falou. E a gente vê em muitos lugares algo: vamos forçar Deus a fazer. Miserável de nós, vamos arrancar isso de Deus. Você está louco? Vamos forçar isso. Vai forçar o que com Deus? Que você está brincando? É a mesma coisa eu querer me atracar lá com o pastor Ale. Não vai dar nem saída, mano. Não vai dar nem saída, mano. Um pé na orelha já foi, cara. Agora você imagina Deus, mano. E a gente começa a pensar isso: se Deus não me pediu e você quer fazer, então Deus não é responsável, você é responsável. Se Deus não te pediu e você quer fazer, filho, se vira, faz. Então fé tem a ver com o que Ele fala e o que Ele me pediu para fazer. Porque a palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia. Diga isso: não voltará vazia. Sabe o que é mais ou menos nesse sentido? É como se fosse um eco. Sabe que você vai numa caverna, não é a sua voz mais, mas é um eco. Isso é um vazio. É algo que não produz nada, algo que não tem um sentido. Então a adoração tem a ver com fé e obediência no que Ele está falando. Então a gente começa a entender uma coisa: que a fé é uma cadeia de acontecimentos. Deus fala, diga isso: Deus fala. Deus fala. Só que é interessante, em que sentido Deus fala? Diga: Deus fala, Deus fala com uma voz presente. Com uma voz presente. O que seria mais ou menos isso? Uma verdade presente. O que é uma verdade presente? Vocês conhecem a história de Abraão, que Deus pediu o filho dele? Conhece? Todo mundo conhece? Só para eu saber. Quem conhece? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Tudo crente. Aleluia. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. E Abraão obedece uma voz de Deus, e ele chega, e aquela voz presente que disse há 3 dias atrás: me entrega o seu filho. Ele chega, quando ele coloca o filho no altar,
e ele vai pegar lá aquela faca, o cutelo, e quando ele vai matar, Deus fala: não mata mais. Ele: opa, Senhor, mas não era para matar antes? Mas antes era para matar, agora não é para matar mais. Como assim? O Senhor está mudando? Não, filho. O que acontece com isso? É a vontade e a verdade presente do Senhor para nós. Se Ele já conseguiu o que Ele precisava do nosso coração, não precisa mais que você faça. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho um violão parecido com o do Felipe, um outro, e aquele é meu xodó, meu dodói assim. Mais que não é mais que você. Tião, minha roupa. É que a gente é parceiro nos instrumentos, ela tem metade, eu tenho metade. E aí o que aconteceu? Um dia eu cheguei numa conferência, mas muito doida. E aí estava pregando um argentino que nunca me viu na vida. E Deus estava começando a falar umas coisas comigo. Eu falei: Senhor, lá veio o Senhor falar de novo desse negócio. E aí ele tinha me falado: ó, dá o seu violão. Eu falei: de novo, mano? Eu já tinha entregue já uns 5, 6 violões. Beleza. Eu falei: mas esse aqui não, né? Logo esse, um com o outro. Aí beleza, o que aconteceu? Cheguei lá na conferência, um argentino chegou para mim e falou assim: ei, você já entregou muitos, agora ele está buscando o touro. Eu falei: misericórdia, mano, porque aquele violão vale mais do que o meu carro. Aí eu falei: tá bom, senhor. Chamei minha esposa e falei: amor, Deus mandou entregar. Ela ficou meio assim, né? Tá bom então. E aí eu falei: só preciso saber para quem é. E aí Deus me falou: é para tal pessoa. E eu chamei essa pessoa um dia no final do culto, e ele chamou a esposa dele e falei: pastor, e já entreguei. Falei: pastor, Deus me mandou te entregar esse violão. Ele olhou para mim assim, só que naquela manhã o Espírito Santo tinha me dito assim: Abraão. Abraão, beleza. E quando eu entreguei o violão para ele, ele olhou para a esposa dele e fez assim, e ela fez assim para ele. Ele olhou para mim e falou: Cris, Deus me falou uma palavra agora: Abraão. Ih, caramba, se Deus está falando muita coisa, mano. Ele falou assim: esse aqui é como se fosse a oferta de Abraão. Esse aqui é como se fosse o Isaac. Abraão não precisou matar Isaac, porque Isaac já havia morrido no coração dele. Então ele não precisava mais matar. Esse aqui já está morto para você. Pode levar para casa de volta, porque esse aqui é do seu filho. E eu, pá. Cara, eu, obrigado, Senhor. Aí é que a gente tem que entender o que é a verdade presente. Porque aquilo que ele falou para ti lá no ano passado, Felipe, se você não fez o ano passado, ele precisava aquilo no ano passado, não adianta você fazer agora. Não adianta mais. Eu tenho que ser exato. Um dia, vocês têm muito pedágio aqui, nós temos pouco lá, e o nosso é barato, é R$2,60 perto de vocês. E aí, isso aqui é interessante, porque eu estava passando no pedágio antes de ministrar, e de repente eu peguei umas moedas, você sabe como é que é, e puf, caiu no chão. E me sobrou 2 e tanto na mão assim. E eu dei para a moça e falei: isso aqui não chega? Ela falou assim: não, você só passa se for exato. Eu falei: ô profeta. E isso me mostra uma coisa assim: nem no mundo natural eu passo dando um jeitinho, imagina no mundo espiritual. Como eu quero dar jeitinho nas coisas. Eu tenho que ser exato no mundo espiritual. Se ele me pediu para hoje, não é amanhã, filho, é hoje. O que eu vou fazer? Se ele falou, eu tenho que obedecer, porque ele sabe o que lhe apraz. Bem, então é interessante, a verdade presente em Deus. Eu escuto a verdade, acredito, declaro, canto, e aí eu crio essa verdade. Sabe por quê? Porque essa verdade vai voltar para ele, vai voltar para a glória dele. Amém? Caminhar na verdade, para a verdade, isso vai produzir fruto. Então é interessante, porque se eu posso até cantar a verdade, mas se eu não viver a verdade, é uma mentira. E tem muita gente que canta a verdade, porém é uma mentira. Já viu isso? Aquilo que Jesus fala assim: ei, Senhor, bati na porta aí, ó, fiz muito milagre em seu nome. Cara, você fez uma verdade, mas isso é uma mentira. Não te conheço, não te mando. O que quer dizer isso para nós? Isso quer dizer o que para nós, gente? Quer dizer que não é simplesmente falar, e não é conhecer, é entender o que Ele quer da minha vida. Entender. Amém? Amém. Isso é interessante, porque a unção é um fruto da obediência. A unção é fruto da obediência. Você vê um cara voando no Espírito, sabe por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor.
Esse cara só pôde, não é porque ele é bom, é porque ele obedeceu. Você vê aquele pastor Ronald ontem aqui, um pirado. Eu falei, cara, que doido esse homem. Como é que ele estava viajando tanto assim? Como é que ele sabe tanta Bíblia? Eu falei, meu Deus, eu tenho que ler tudo, porque eu não lembro nem o nome da minha esposa, às vezes, misericórdia. Cara, eu falei, mano, o que é esse doido? Lembra tudo de cabeça. Só que ele obedeceu uma direção do Senhor. Leia, entenda, deguste de mim, viva. Sabe por quê? Porque isso vai começar a fluir de você. Eu falei, cara, que vida louca é essa, mano? A unção é fruto da obediência. Então, quando obedecemos a voz de Deus, é o Espírito quem se manifesta em nós. E aí a gente vê uma coisa, 1 Samuel 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedecer é um nível de adoração mais alto do que o sacrifício. Obedecer é um nível mais alto, obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua voz? Cara, olha que loucura! Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Olha o que diz aqui, atender. Será que Saul estava fazendo algo errado? Que ele estava fazendo um culto ao Senhor. Fazer um culto ao Senhor é errado? É errado ou não? O que ele estava fazendo? Um culto ao Senhor. Porém, fazer o que eu acho que é bom é legal? Não. É fazer o que Ele quer que eu faça. É fazer o que Ele quer que eu faça, obedecer a voz dEle. Porque tem tanta gente batendo a cabeça por aí, tanta gente, cara, tentando coisa, sabe por quê? Porque não é o que Ele quer. E quando não é o que Ele quer, não adianta, você vai tentar 1000 vezes, você não vai se encaixar, não vai dar certo, porque Ele não quer, nem você aí, nem o que você está fazendo. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele quer da nossa vida e aonde Ele nos quer. Isso é adoração, porque a minha vida é adoração, não é cantar. Então a gente entende uma coisa, a mesma coisa que se a gente colocasse aqui, trazer para os nossos dias. Primeiro, o pastor Felipe 12 diz assim: pastor Felipe, porém, disse: tens porventura, Senhor, prazer em cultos e músicas, do que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que música, e o atender é melhor que a harmonia. Essa palavra atender é uma palavra muito interessante, porque eu sou um cara muito desligado, misericórdia na minha vida. E aí eu casei com uma esposa, e a minha esposa ela é esquecida. Aí é uma beleza essa casa. Quando perde chave, mano, tava contigo. Não, tava, tipo assim, sabe, pega contigo. Não, tava contigo. Cara, que coisa louca, mano, quando a gente esquece as coisas lá em casa. E aí quando ela fala assim, não adianta ela me ligar, fala, amor, quando eu tô no telefone, tô com o telefone, mas não adianta falar comigo. Quando eu falo, amor, não fala comigo agora que eu não tô aqui. Não, você tá, eu tô te vendo. Não, eu não tô aqui. E aí ela fala, amor, vai no mercado, traz isso, traz aquilo. Já era, velho. Acho que isso é um mal de homem. Cara, eu esqueço tudo. Esqueço tudo, misericórdia, Senhor. E aí a Bíblia diz algo que atender. Se você não atende, você começa a errar. É ou não é? Se você não tem atenção, você começa a errar. E esse é o maior problema nosso dentro da igreja. A gente não atende, não fica atento à voz do Senhor. E quando a gente não fica atento à voz do Senhor, a gente traz qualquer coisa. E aí não é qualquer coisa. Sabe quando você vai na pizzaria, aquela pizzaria top, e você fala, cara, eu quero uma pizza top, e o cara vem lá com mocotó. E você fala assim, cara, vim aqui porque me disseram que a pizza é top. Não, mas mocotó é bom, você tem que... Eu falei, não, cara, que você não entende, eu não como você não. Mas velho, você tem que provar, porque é um mocotó. O Luciano tá rindo lá, não sei porquê. Não, o Luciano gosta. Leva o Luciano da pizzaria. Só que é mais ou menos assim o que a gente ia chegar para Deus, e Deus fala assim, ei, eu quero isso. E fala assim, não, mas eu tenho isso para te dar. Não, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Não, mas é isso, Deus, isso é bom que eu tenho. Não. Cara, como você vai querer convencer a Deus se não consegue convencer alguém? A gente precisa entender isso. Olha o que diz aqui essa palavra, Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome? Não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, que praticai iniquidade. O que é iniquidade? É interessante porque aqui eles não praticavam coisas ruins. Eles faziam milagre, cara. Olha só, profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não fizemos maravilhas em Teu nome. E o que é iniquidade?
Iniquidade é um ato perverso, uma maldade, algo que não deveria ser feito. Pelo amor de Deus, olha o que é para Deus algo que Ele não te pediu para fazer: iniquidade. Cara, é muito pesado isso, muito pesado. Algo que Deus não te pediu para fazer, você está fazendo. Sabe o que é para Ele? Iniquidade. Porque tudo que vem da sua parte, que não vem da parte dele, já vem corrompido. Amém, gente? Vocês estão indo comigo? Amém. Estou sendo pesado? Eu estou tentando ser divertido para não ser tão pesado, mas vamos lá. Levítico 10, 1 diz assim: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incenso e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu-os, e morreram perante o Senhor. Palavra fogo estranho. E aí ela diz assim: fogo estranho perante o Senhor, o que Ele não lhes ordenara. Tudo que a gente for fazer. E aí existe um problema, porque Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote Arão, e eles eram acostumados a ver o pai fazer. E sabe qual é o maior problema nosso da igreja? Que a gente vem sem expectativa e sem conhecer o que Deus quer. Qual é o problema? Eu já sei o que vai acontecer no culto, eu já conheço tudo a liturgia, eu já sei o que vai acontecer. Então mais ou menos esses caras sabiam o que ia acontecer. A gente pega fogo, taca fogo aqui, vamos lá, vai dar tudo certo. Para Deus ele falar: não é do teu jeito, é do jeito que eu desejo que aconteça. Então isso não se trata somente de música, porque aqui eles não estavam cantando. Isso se trata de uma vida de igreja, gente. Adoração não é simplesmente quem toca aqui, é uma vida inteira de adoração a Ele. Se trata de entregar algo que Ele quer receber. Se trata de entregar algo que Ele quer receber. Então é interessante quando a gente começa a pensar isso, porque a gente vê tanta gente baqueada nos ministérios. É porque quando eu faço sem ouvir, sempre haverá morte. Quando eu faço qualquer coisa sem ouvir a voz de Deus, sempre haverá morte. Sempre haverá morte. Agora, quando você ouve a voz dele e a direção dele, sempre haverá vida, gente. Sempre haverá vida. Eu tenho só mais duas partes, tá? Eu sei que você está cansado, está na hora do café. Esquece o café agora por mais 15 minutos. Quem me dá mais 15 minutos aí? Mais 15 minutinhos. Bem rapidinho agora. Vamos lá. Hebreus 9, 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para serdes ao Deus vivo. Aqui Deus está falando de uma coisa de obras mortas. Tudo aquilo que eu faço longe da voz do Senhor só vai causar uma coisa, uma obra morta. Você já deve ter passado perto de algum lugar onde tem uma construção, onde você vê todos os ferros e toda a base construída, e você fala: cara, por que não continuou aqui? É porque o engenheiro talvez errou a metragem e falou: cara, é melhor nós deixarmos para lá isso aqui do que continuarmos isso. Aí você vê um trabalho gigantesco sendo uma obra morta. Lá em Balneário, do lado, lá em Itapema, tem atrás da Polícia Federal, você olha para o mar assim, tem uma construção gigantesca. Só que sabe o que aconteceu? O engenheiro errou a metragem. Por ele ter errado a metragem, a construção pronta, gente, praticamente pronta. Sabe o que eles fizeram? Não vai valer a pena nós continuarmos isso. Eles gastaram milhares de reais, milhões de reais lá, porém uma obra morta. E você olha exatamente isso, uma obra que não vai funcionar para nada. Amém? Amém? Vamos passar um pouquinho mais adiante aqui. Passar tempo diante a Deus para ouvir a sua voz e fazer o que Ele quer. Ele está falando: eu preciso viver isso. E aí quando a gente lê hoje de manhã aqui, que em 1 Coríntios 6, 17 diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Eu não canto para outro, não abro a boca para outro, eu canto para Ele. Eu canto aquilo que Ele quer que eu cante, eu declaro aquilo que Ele quer ouvir. Então é interessante quando a gente fala assim: eu atento às palavras dEle, eu fico atento às palavras dEle, e isso, eu vivo a palavra dEle, isso gera vida em mim, e os frutos que o Pai vai esperar. Então a gente ouve a palavra dEle, essa palavra vira vida, e essa vida flui através de mim, e esse fluir traz frutos ao Senhor, e volta isso para Ele. Isso é a manifestação de uma obediência. Então é interessante quando a gente começa a pensar isso. Qual é o meu propósito hoje aqui?
Cada um faz parte desse corpo aqui. Alguém aqui já teve uma... É interessante isso, porque quando eu comecei a tocar numa banda do mundo lá, tinha um baixista que não tinha uma perna. Só que é tão interessante que até que ele não falou pra gente, e a gente não sabia disso, porque a prótese era tão perfeita, e a gente não percebia isso, e eu só fui perceber, sei lá quanto tempo depois. Só que é interessante porque mesmo essa prótese, ela segurando o corpo, ela não fazia parte do corpo dele. Porque um dia ele estava andando e essa prótese se desprendeu do corpo, ele tomou um pacote. Eu falei, cara, o que aconteceu, mano? Sua perna caiu, velho. Ele falou assim, não, nossa perna não é minha. Eu falei, cara, como assim, velho? Como não é sua? Misericórdia, que é isso? Está perdendo os pedaços, mano. Aí você começa a pensar uma coisa, mano. Muitas vezes estamos enganados em achar que fazemos parte do corpo, mas estamos ali não conectados ao corpo. E enquanto você não está conectado com o corpo, você não faz parte disso. E a adoração não é simplesmente um povo que está aqui tocando, é alguém que está aí, de repente ouve uma palavra dizendo assim, vai lá e ore por tal pessoa e declare essa palavra. E você fala, quem eu? Roube de mim, Senhor. Ele fala, sim, eu uso a mula que está disposta, vai. É interessante porque a gente tem que entender que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o progresso do Evangelho. Então, quando hoje nós estamos aqui pensando que, quando eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, João 17,4 diz assim, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí Jesus ele disse uma coisa, o Senhor me deu uma obra para fazer nessa terra, e Cristo na terra veio para realizar uma obra. Cada um de nós é uma parte desse corpo, porém temos que obedecer uma cabeça, que é Cristo. Nós nunca vimos uma perna sair por aí andando sozinha. Eu vi a do Paulo, mas não vem ao caso. E eu vi quando ela quis andar sozinha e derrubou o corpo inteiro. E a gente começa a pensar uma coisa, gente, que mesmo Cristo, quando ele esteve na terra, ele tinha um corpo, e esse corpo tinha que obedecer uma voz, que era a voz do Pai. E assim a Bíblia diz algo interessante, que nós hoje somos o corpo de Cristo na terra. Sabe o que você é hoje? Você não é um membro de igreja, você é o corpo de Cristo. E uma ordem dada da cabeça vai te fazer uma coisa. Você não tem autonomia para sair do corpo, mas um corpo nunca vive sozinho, sabe? Porque um depende do outro. Se agora coçar o teu olho, você não vai usar o seu dedão de pé para coçar, você vai usar sua mão. Felipe deu uma coçada aí. Então sabe o que é interessante? O seu olho é muito importante, mas se não fosse a sua mão dar uma coçada agora, o que seria agora do seu olho? O seu pé, ele é muito importante, mas se não fosse o seu braço para calçar o tênis nele. A gente começa a pensar uma coisa aqui, que o corpo ele precisa crescer. Então o meu fígado ele precisa que o meu intestino funcione bem, o meu intestino precisa que o fígado funcione bem. Então tudo bem alinhado para que todo o corpo cresça bem. E eu começo a ver lá na minha casa o desespero que está agora, porque dentro há um organismo crescendo dentro dela, e esse organismo está comendo a vida, e está comendo a vida e está trazendo algo terrível para dentro do corpo. O que eu começo a pensar nisso? Um corpo que não está alinhado é um corpo que não vai conseguir crescer exatamente da forma que tem que crescer. E quando a gente começa a falar nisso, se fala de cada parte, desde a porta que é aberta ali, quando a pessoa abre e diz assim, ó, Senhor, glória a Deus, porque essa manhã nós vamos te adorar aqui, Senhor. E a pessoa que vai juntar um papel do chão diz, Senhor, essa pessoa que vai sentar aqui é parte do meu corpo também, então esse lugar aqui tem que estar limpo. E o Heber lá no som fala assim, agora eu vou fazer o som perfeito, porque tem que se ouvir a voz do Senhor através de alguém aqui. E aí esse corpo começa a funcionar, e a gente começa a ver muitas vezes essa disputa, dizendo assim, ei, não, sabe por quê? Agora é eu. Você não vê nunca o fígado dizendo assim para o pulmão, ei, não me aperta não respira, e não, mano, você me aperta. E a gente começa a ver pessoas querendo tomar o lugar de outras, dizendo, cara, o que é isso? Isso não tem nada a ver com o corpo que o Senhor deseja nessa terra.
Isso tem a ver com um interesse individual e pessoal. E todo individualismo dentro do corpo não funciona, porque tudo que termina com ismo quer dizer separado. Todo individualismo no corpo não funciona. Individualidade sim, porque cada membro tem uma individualidade. Agora, individualismo não funciona nesse corpo. Por que não funciona? Porque todo o corpo bem alinhado tem que chegar à estatura do varão perfeito. E olha o que diz aqui em Cânticos 8:8. Eu quero terminar com isso. A Bíblia diz assim: temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com a nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Olha o que Salomão está dizendo. Ele fala de alguém que precisava ser encontrada de uma forma diferente. Alguém que se esperava uma forma diferente dela. Alguém que se esperava de uma pessoa que já estivesse pronta para algo. E é interessante quando ele fala assim, quando ela for pedida em casamento, ele não se preocupou em dizer assim, será que ela vai gerar filhos? Não, ele se preocupou em dizer, como ela vai casar se ela não puder dar leite àquilo que ela gera? Aqui a gente vê alguém preocupada não com uma igreja, e aqui a gente pode falar porque todo tipo e figura de mulher na Bíblia quer dizer igreja. E a gente vê o Salomão olhando e falando assim, cara, eu tenho uma irmãzinha ainda.